Olá, meus queridos e queridas irmãs em Cristo. A paz do Senhor esteja com vocês. Aqui quem vos fala é a Jus, a missionária Jus. E essa madrugada Deus me deu um sonho que me impactou. Então, vocês, vocês que acompanham nosso canal, sabe? E às vezes eu apareço aqui contando alguns sonhos que eu tive, ou meu esposo fala, né? A gente também sumiu esses dias por causa da correria. Também aqui não tem assim um sonho, né? E a gente fica com receio de falar do Senhor e acaba falando o que não deve, né? Essa noite eu tive um sonho na madrugada, acho que umas 3:30 da manhã, e eu acordei e logo em seguida meu esposo também. Quando eu vi que ele estava acordado, eu comentei com ele que ele tem o dom de interpretações, né? Pela honra e glória do Senhor. Nessa visão, gente, Era como, era como se eu tivesse sentado em um barranco de terra, né? E passava não era um córrego, não era um laguinho, mas imagina comigo, quando chove muito e a água escorre e vai até abrindo na terra um lugar para ela passar, né? Porque que segura a água é muito forte, ainda mais ela descendo. Eu olhava para essa água correndo assim, rápido, né? E eu estava com a minha Bíblia na mão. E do lado direito tinha uma entrada como se fosse um sítio ou uma fazenda, não sei afirmar. Mas era como se esse lugar fosse da Globo, né? E saíam muitas senhoras ali de religião, de outras religião que adoram outras entidades, né? Se é que vocês me entendem, que veste branco, que tem enrolado na cabeça um lenço, eu não sei o nome, e elas dançavam aquela dança típica delas, que como se fazia assim com a mão, né? Girava e e era só mulheres. Tinha uma Kombi, essa Kombi ela não era uma Kombi, ela como se fosse com cabine, e elas até batucavam nessa Kombi e saía para fora. Aquilo, eu fiquei tão revoltada que eu comecei a declarar: é, só o Senhor é Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao Deus vivo, aquele que é, que era, que há de vir. Ele é o único, ele é verdadeiro, não tem outro Deus. Aquilo eu comecei com muita fé, muita certeza, sem medo, porque ela estava saindo ou estava ali declarando que Deus é o único, ele é suficiente, ele é Deus vivo, que ele era, que ele é e que ele há de vir. Eu estava afirmando. Aí eu fui sair daquele local. Elas não me atacaram nem nada, né? Sequer olharam para mim. E quando eu olhava assim para o céu, vinha umas nuvens, as nuvens fazendo assim, como se elas estivessem baixando, e vinha um redemoinho da nuvem, e assim, como se fosse um tornado. Ele vinha, né, com aquele cone, e quando eu estava passando, o cone virou para o meu lado. E a hora que, antes dele chegar em mim, eu passei por trás e fui me abrigar. Porque era como se ele quisesse assim, soprar, né? É, jogar longe a Bíblia. E antes disso, né, que agora o Senhor me lembrou, eu vi uma voz audível de Deus. Ele falava assim: é, em julho vocês vão ver o que eu vou fazer. Então
Eu nem peguei a Bíblia para ler algum texto, não. Só estou aqui compartilhando com vocês o que Deus me mostrou. Então ele falou, uma voz bem alta: em julho vocês vão ver o que eu vou fazer. Quando ele falava isso, eu descia e saía para me abrigar daquela tempestade. Então eu dormi, né, contei para o meu esposo. Ele até falou que era da perseguição com nós, que somos cristãos. Aí eu dormi e sonhei, gente, de novo. Só que dessa vez a gente estava lá dentro. Até nesse sonho que eu tive dessa tempestade, eu comentava com o meu esposo que sonho, quem sonha sabe. A gente sonha e no próprio sonho a gente sonha que tá falando que sonhou, né? E ele falava para mim assim, quando eu falava assim, olha aqui, amor, tô até arrepiando, né? Deus falou que até em julho a gente vai ver o que ele vai fazer. Aí eu falava assim, nossa, tem muita profecia do mês de julho, né? Que é o mês 7, né, gente? Perfeição, Senhor. Aí eu dormi e sonhei de novo. Só que dessa vez a gente estava lá dentro dessa fazenda. Gente, nós passava, mas era como se eu e meu esposo estivesse visível. Nós passava e eu mostrava para ele, aquele lá, ó, aquele lá que é o chefe. Era um homem alto, magro, como se ele tivesse um chapéu assim igual dos árabes, que aquele que eu acho que é dos árabes, gente. Ele é um chapéu meio quadradinho, vermelho, alto, ele andava assim, magro. E era como se eu estivesse filmando ali. Aí, assim, era como se fosse estábulos de cavalo, só que em vez de ser parede, era, era cerca, essas cercas em formato de tondinho, alambrado, e cada lugar desse tinha um demônio, uma estátua. E ele mostrava, filmando. Aí a mãe dele falava assim, Júnior, eu não gosto, Júnior. E a mãe dele parecia aquelas egípcias, né? A quem já viu algum documentário daquelas mulheres egípcias, magra, alta, que tinha até um formato de como se fosse metade homem, metade animal. Júnior, eu não quero que me filme, Júnior. Aí a gente continuava andando. E assim, como se fosse do outro, era nesse lugar que estava passando, e abaixo tinha um, um morro, né? Um lugar assim que tinha terra, e lá tinha vários trabalhos de macumbaria. Era esse pratinho com vela acesa. Assim, eu tô falando para vocês, eu tô lembrando. E a gente continuava andando, eu e meu esposo. E conforme a gente ia passando, que era bem grande, gente, muito grande o lugar. Aí nós passávamos assim num barracão e eu falava baixinho para ele, você tá vendo ali, ó? Ali é onde que tá os corpos petrificados, como se fossem pessoas que estavam ali petrificadas, com um aspecto de cimento. E eu falava baixinho para ele e a gente continuava andando. Aí vinha uma moça, falava para mim que tava com como se fosse um terçol, se eu não estiver enganado, assim que fala, no olho, só que era no olho dela direito. E falava pra mim assim, quando ela falava, eu vi uma veia assim, ó. Que era aquilo? Como que curava aquilo, né? Essa moça era do meio cristão, mas ela estava ali, naquele local. Aí ela perguntava pro meu esposo falou assim, não,
Era como se ela fosse... gente, não é responsabilidade. Como se eu estivesse trabalhando na vida dela, né? Eu conhecesse ela. Aí o meu esposo falou assim, não, fala com ela, quero comigo. E eu olhava para ela e falava assim, isso só sai com cura e libertação. Ela, como assim? Aí eu olhava para ela e falava só com cura e libertação. Como que tem cura e libertação? Um lugar de magia negra, de feitiçaria, de idolatria. Então, aí ele procurou como se ela pedisse para encostar. Aí eu molhava assim, né? E colocava nela. Só que dessa parte para frente eu não lembro mais. Então, meus queridos, meus irmãos e irmãs em Cristo, esse foi o meu sonho, né? Deus tem me dado outros sonhos também que eu não venho aqui falar para vocês, que eu via como se fosse uma esfera no céu e ela rodava, era o formato do globo, do planeta Terra, com a cor, com os países, tudo, quando você olha assim, um globo terrestre, tudo daquele jeito, ele girava. E ele tinha uma luzinha verde, limão embaixo, assim. E ele fazia assim. Eu falava, chamava meu esposo, uma amiga nossa, vem aqui para vocês verem, vem. Quando ele chegava, ele sumia. Mas assim, o outro formava, era como se fosse um grande, uma raia, só que ela cortava no meio, ela tinha 4 asas, ela batia assim, subia assim. Aí ele, nossa, aquilo ali é grande. E esse dia tudo eu tô vendo, eu vou falar muito de objetos não identificados no céu. E assim como o Senhor falou, anteceda a volta de Jesus, haverá sinais no céu, na terra, no mar, no, em tudo quanto é lugar, né, gente? Então, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês me ajudem. Quem tem a sua opinião, pode comentar, por gentileza. Eu quero agradecer com muito carinho meus imensos que foram inscritos, estão curtindo, compartilhando nossos vídeos. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, da sua família. Fica na paz do Senhor. Até logo. Um abraço.